Salve, colegas e amigos! Diante da necessidade de restaurar as bordas incisais dos dentes, você tem uma estratégia ideal? Hoje no Clube das Resinas nós vamos conversar sobre translucidez incisal. Como alcançar o melhor resultado diante de diversas situações que nós temos no dia a dia de consultório. Por exemplo, dentes fraturados ou dentes desgastados. O objetivo principal é deixar o mais natural possível os dentes. Diante de dentes naturais, quando nós temos uma fratura e o outro dente não tem nenhum tipo de dano ou não precisa de algum tipo de restauração, nós temos que copiar exatamente o detalhe do dente vizinho, copiar a mesma característica de translucidez. Contudo, diante de situações onde temos reabilitações amplas, nós podemos definir uma translucidez que nós julgamos ideal para cada tipo de caso. Observem nesse exemplo clínico, onde nós temos um dente fraturado, já restaurado, mas que necessita melhorar a qualidade dessa restauração, igualar a translucidez ao dente vizinho. Nessa segunda situação, nós temos dois dentes desgastados e com desgaste em dois dentes, eu posso trabalhar a translucidez no novo padrão, especialmente quando eu tenho mais dentes para poder restaurar a borda incisal. Então eu consigo buscar situações muito naturais, muito interessantes, que eu vou passar aqui durante essa aula para vocês. Aqui estamos exatamente na situação que nós conversamos de um dente natural e eu tenho que copiar o dente vizinho, trocar essa restauração e devolver a translucidez de acordo com o espelho, com a unidade 21. Aqui o caso finalizado, observe que nós conseguimos exatamente um padrão bem parecido de translucidez. Então nessa situação clínica eu tive que recompor desenhando os mamelos, porque o dente vizinho tinha o efeito de mamelo. Eu posso ter dentes com efeito mamelo e dentes sem o efeito de mamelo, que é bem interessante e a maioria dos casos nós recompomos exatamente sem um mamelo tão definido num processo restaurador. Exatamente sobre esse efeito mamelo que eu queria conversar com vocês. Muitas vezes nós temos visto na internet imagens de translucidez exagerada na restauração dos dentes. A translucidez ela tem um baixo valor, é extremamente acinzentada, ela escurece o dente. Então nós temos que ter muito cuidado para devolver a translucidez ideal, sem exagero. Por exemplo, situação 1, eu tenho uma faixa de translucidez exagerada. Isso vai ficar uma mancha preta na borda incisal que não fica esteticamente tão agradável. Então devemos evitar essa situação. Situação 2, no sentido horizontal, vejam que a gente abre um triângulo exagerado dos mamelos e também fica um aspecto muito marcado, parecendo uma mancha preta, no caso aqui duas manchas pretas. A distância entre a ponta do mamelo e a incisal está interessante, mas a abertura dessa translucidez ela deixa um aspecto não tão natural, não tão bonito. Situação 3, aquela situação bem marcada, onde nós temos a extensão dessa linha, ou seja, você pega a espátula e separa a dentina, deixando um espaço maior. Dá uma divisão muito nítida, isso não é interessante para os pacientes, o paciente não gosta, fica um efeito muito marcado. E a situação que nós mais gostamos, a situação 4, onde nós temos uma distância pequena de mais ou menos 0,5 milímetros da ponta do mamelo até a borda incisal e nós não abrimos de forma demasiada, no sentido horizontal, esse triângulozinho que faz a marcação principal de um aspecto tridigital dos mamelos. Simulando aqui exatamente aquela primeira situação clínica, onde nós temos uma translucidez exagerada, uma distância grande de mais de 1 milímetro da ponta dos mamelos até a borda incisal. Aqui no manequim nós simulamos, fica uma faixa preta que não é tão interessante. Talvez o ideal numa situação clínica seria exatamente, observem, trazer um pouco mais a dentina, desenhando esse mamelo mais próximo da borda incisal. Só para reforçar, essa seria a situação que nós mais gostamos, mas se existe um dente espelho, eu tenho que copiar exatamente igual na minha restauração. Aqui mais ou menos ilustrando exatamente o momento de aplicar o translúcido,
eu tenho uma situação parecida à que nós colocamos, e aqui eu tenho uma liberdade, porque eu estou trabalhando 6 dentes, então eu posso desenhar os mamelos de forma parecida e sem exagerar na translucidez. Fica algo bem discreto e é um padrão que o paciente gosta bastante. Importantíssimo, exatamente no momento de aplicar o translúcido, nós termos definida a translucidez que nós vamos usar para o paciente. Nesse esquema didático, nós ilustramos exatamente o que nós acreditamos ser o ideal quando trabalhamos o aumento incisal de vários dentes, determinando um novo padrão. Manter 0,5 milímetros aproximadamente da ponta do mamelo que nós desenhamos com a dentina até a borda incisal. Então essa zona de translúcido vai dar um efeito muito natural para a nossa restauração. Numa vista frontal, observem, 0,5 milímetros, aproximadamente essa distância. Não exagerem na distância da borda incisal até a ponta de mamelo, porque tende a ficar um aspecto artificial, muito acinzentado, e o paciente não gosta. Então usem como padrão exatamente esse 0,5 milímetros. Então, aqui ilustrando com um caso clínico, onde nós fizemos aumentos incisais de canino a canino, também trabalhamos os premolares, e nesse aumento incisal nós fizemos uma translucidez sem um efeito de mamelo tão marcado, mas dá para ver o aspecto acinzentado leve na borda incisal, uma insinuaçãozinha de mamelo, e isso agrada demais os nossos pacientes. Resumindo a importância da translucidez incisal, nós devemos sim reproduzir a translucidez. Em caso de um dente fraturado apenas, copiar o dente vizinho. Em casos que nós temos vários dentes para uma reabilitação, é interessante escolher um padrão de translucidez natural. Nós sugerimos um que acreditamos bastante, que os pacientes gostam muito, onde nós temos mínimo de efeito de mamelo, sem estar muito nítido, mas uma translucidez bonita, uma translucidez que com certeza vai deixar o paciente mais satisfeito. Espero que você tenha gostado e que entenda que a translucidez incisal ela tem que ser copiada, mas não exagerada, para não deixar um aspecto artificial, acinzentado. E vamos estar sempre aqui no Clube das Resinas, trazendo temas de relevância para ajudar no seu dia a dia de consultório. Quer conhecer mais sobre as resinas compostas, as melhores técnicas e estratégias capazes de transformar o seu consultório? Nós temos um programa completo de cursos online e também cursos presenciais que com certeza vão fazer a diferença na sua vida. Aqui no link nós deixamos exatamente como acessar essas informações. Participe desse projeto, inscreva-se no nosso canal, curtam o nosso vídeo, porque com certeza a cada semana traremos uma nova informação de valor para que você possa aproveitar bastante. Um forte abraço.